Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Os irmãos que estão aí nos acompanhando, abra aí a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. É o que nós vamos compartilhar nesta noite pelo poder da fé em nome de Jesus. Amém? Diz assim o texto: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dizes somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade, vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé, nem em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme crestes. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu peço ao Senhor que o Senhor fale, meu Pai, ao nosso coração, à nossa vida, meu Deus, de uma maneira sobrenatural, que a Tua palavra penetre no mais profundo de cada coração. Meu Deus, neste momento, fala, Pai, de uma forma graciosa, meu Pai. Meu Deus, com quem está conosco aqui nessa noite, com quem está online, Pai. Meu Deus, que a palavra, ela mova de uma forma graciosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, podeis assentar, amém? Irmãos, olha bem, esse texto é um texto simples, muito conhecido, mas esse texto ele nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida. Porque esse texto ele demonstra o amor e a fé no coração de um centurião. O centurião era um oficial do exército romano. Era uma autoridade na cidade. Era como se fosse hoje um delegado na cidade. Ele era responsável para comandar mais ou menos 100 homens. E a Bíblia diz que Jesus entra na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus entra naquela cidade, o centurião, então, ele veio até Jesus. E ele, então, começa a rogar a Jesus, ele começa a clamar a Jesus por um servo da sua casa. Esse homem, irmãos, ele poderia ser egoísta. Ele poderia estar pensando só nele, ele poderia estar pensando na vida dele.
mas ele se preocupa com um servo que estava enfermo. Ele se preocupa com um servo que estava passando um momento difícil, um momento apertado. E o centurião, ele vê em Jesus a possibilidade de mudança de uma situação. O centurião olha para o estado do servo, a condição do servo, o que aquele servo estava passando. E ele vai lá em Jesus e roga por aquela situação. Ele poderia estar orando só por ele. Talvez ele poderia estar orando só pela casa dele. Mas ele vai lá rogar por uma situação, ele vai lá rogar por um servo. O centurião, ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico. Ele está sofrendo horrivelmente. Ele apresenta diante de Jesus uma situação. Irmãos, nós estamos vivendo um momento na nação brasileira. E será que nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos pensando só em nós? Você está pensando só em você? Ou você está pensando num reino? Ou você está pensando em uma nação? Quando você ora só por você ora só pela sua família, você olha só para a sua situação, ou você está olhando para quem está do seu lado, ou você está olhando para famílias, ou você está rogando a Deus por famílias. O centurião, ele vai lá e ele clama, ele roga pela vida de um servo. Outra coisa aqui, quando o centurião ele roga a Jesus, ele clama, o versículo 7 diz: Jesus então lhe disse: eu irei e o curarei. Então nós vamos observar, irmãos, que Jesus ele se coloca à disposição do centurião imediatamente. Imediatamente que o centurião ele expõe uma situação, ele clama por uma situação, Jesus então ele se prontifica e diz: eu vou lá e eu o curarei. Deus sempre está ouvindo o nosso clamor. Deus sempre, irmãos, ele está atento, com os olhos abertos, com as mãos estendidas, prontos para abençoar aqueles que são capazes de crer no poder de Deus. Você que é capaz de crer no poder de Deus, você que é capaz de crer no sobrenatural de Deus, Deus nunca vai virar as costas para você. Deus nunca vai dizer: eu não vou te abençoar. Deus nunca vai dizer, quando você diz: Senhor, a minha casa precisa de uma cura, Deus nunca vai dizer: eu não vou curar. Senhor, a minha casa precisa de uma libertação, Deus não vai dizer: eu não vou libertar. Senhor, olha, nós precisamos de uma porta aberta, Deus não vai dizer: eu não vou abrir. Deus sempre vai estar à disposição. Deus sempre vai dizer: filho, eu vou lá e vou curar, eu vou lá e vou abrir a porta, eu vou lá e vou abençoar, eu vou lá e vou libertar. Meu irmão, é preciso que você entenda que Deus está de braços abertos, Deus está com os ouvidos abertos, Deus está pronto para nos abençoar se nós crermos. Deus está à disposição. Jesus se colocou à disposição daquele homem imediatamente. Eu vou lá, eu vou curar o teu servo, eu vou lá e essa situação ela vai mudar. Vamos orar, vamos interceder, irmãos, pela nossa vida, pela nossa família. Vamos interceder para o nosso semelhante, vamos interceder pelo Brasil, vamos orar pelo Brasil nesse momento. Os profetas da desmotivação são grandes, é um exército do profeta da desmotivação, mas nós estamos aqui com a palavra de Deus como profetas da motivação para mudar essa nação, irmão. Eu, você, cada um de nós somos profetas da motivação para entrar em oração, para entrar em intercessão, para fazer como o centurião, para ir a Jesus, para ir ao altar de Deus, para rogar o Senhor e dizer: Senhor, sara o Brasil, sara essa nação.
cura essa nação. Deus, ele vai ouvir a oração daqueles que creem. Se você entrou aqui nessa noite e você precisa de um milagre, você entrou aqui nessa noite e você precisa de um sinal, você entrou aqui nessa noite e você precisa de um mover de Deus na sua vida, se você crê, você pode ter certeza que Deus está aqui pronto para te abençoar. O mesmo Deus que estava diante do centurião é o Deus que está conosco nessa noite. Jesus disse: eu vou lá e eu vou curá-lo. Só que quando Jesus ele se coloca à disposição e ele diz: eu vou lá e eu vou curar, o centurião, ele surpreende Jesus. Porque a palavra diz que o centurião olha e ele diz assim para Jesus: Senhor, eu não sou digno dos que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa, que o Senhor entre na minha casa. Mas dizes somente uma palavra, e o meu servo, ele será curado. Entenda bem, irmãos. O centurião diz: mas dizes somente uma palavra. Senhor, não precisa nem do Senhor ir lá na minha casa. Não precisa nem do Senhor ir lá. Olha, eu não me encontro digno que o Senhor entre. A glória do Senhor é tanta, a graça do Senhor é tanta. Olha a humildade do centurião. Ele diz: Senhor, olha, o Senhor não precisa nem de ir lá na minha casa. Uma palavra do Senhor já basta para mim. Uma palavra do Senhor é suficiente. Uma palavra do Senhor e o meu servo vai ser curado. Uma palavra do Senhor e um grande milagre vai acontecer na minha casa. Uma palavra do Senhor e um grande milagre vai acontecer lá, agora. Uma palavra é suficiente. Ele sabia que uma palavra do Senhor, irmão, poderia mudar qualquer situação na vida dele. Eu quero dizer para você, você é capaz de crer que uma palavra de Deus pode mudar qualquer coisa na sua vida? Uma palavra de Deus é suficiente, irmão. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que a sua casa está vivendo. Eu não sei qual é a situação que a sua família está vivendo. Eu não sei qual é a notícia que está chegando na tua casa. Eu não sei qual é a notícia que você está ouvindo. Eu não sei o que está chegando no teu ouvido, que talvez quer apagar a esperança, que talvez quer tirar toda a esperança da tua vida e do teu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: uma palavra do Senhor é suficiente. Uma palavra do Senhor é suficiente para uma mudança. Uma palavra do Senhor é suficiente para um milagre. Uma palavra do Senhor é suficiente para tudo. Nós precisamos crer no poder da palavra. O centurião, ele pôde crer que a palavra mudava. Ela era poderosa para reverter o mal. O mal que estava sobre o servo, o centurião estava dizendo: uma palavra do Senhor reverte esse mal lá. Uma palavra do Senhor muda esse mal lá. Uma palavra do Senhor, esse mal não terá poder. Meu irmão, uma palavra de Deus e nenhum mal vai poder sobre a sua vida. Uma palavra do Senhor e nenhum mal terá poder sobre a tua casa. Uma palavra do Senhor e nenhum mal vai entrar na tua tenda. Uma palavra do Senhor, meu irmão, e Deus vai operar grandes coisas na tua vida. Uma palavra do Senhor é suficiente nesta nação. Nós precisamos de crer que a palavra de Deus, ela é suficiente. Não é a mídia, não é nós darmos ouvido a tantas coisas que muitas vezes chegam para nos abater, para nos assustar, para encher de medo. Você precisa olhar para a palavra e você precisa dizer: Senhor, a palavra do Senhor é suficiente. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio na graça da palavra do Senhor. E esta palavra, ela vai trazer cura, ela vai libertar. Esta palavra vai solucionar para mim. Ela era poderosa para reverter o mal. Qual o valor que a palavra de Deus ela tem para você? Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, eu pergunto para você que está em casa, que está online agora, qual é o valor da palavra de Deus para a tua vida? Porque essa é a hora.
Este é o momento que Deus está conhecendo os dele. Esse é o momento que Deus está conhecendo quem crê realmente na palavra, irmão. Andar com a Bíblia é fácil, dizer que é crente é fácil, dizer que eu acredito em Deus é fácil. Este é o momento que nós estamos vivendo, é que vai revelar os verdadeiros, aqueles que realmente creem na palavra de Deus, aqueles que realmente creem que a palavra de Deus é suficiente para eles, para todas as coisas. Deus é poderoso para todas as coisas. E a gente precisa colocar isso no nosso coração. O centurião estava lá dizendo para Jesus: nem precisa disso olhar não. Eu já estou aqui, e aqui eu já creio, eu já estou crendo, eu já estou acreditando. Uma palavra do Senhor aqui, pronto, está resolvido para mim. Você pode falar isso com Deus nessa noite? Não sei se você está desempregado, não sei o que você está precisando. Talvez você está com medo dessa situação, talvez você está enfrentando uma enfermidade, talvez a sua família está enfrentando um momento difícil. Mas você é capaz de olhar para Deus nessa noite, abrir o teu coração e dizer: Senhor, uma palavra do Senhor nessa noite é suficiente para mim. Uma palavra do Senhor nesta noite, eu vou voltar para minha casa descansado. Eu vou voltar tranquilo, porque eu sei que a palavra do Senhor é tudo. Foi isso que o centurião fez. Aí o verso 9 diz... Ele diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldado as minhas ordens. Eu digo a esse vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ele dá um exemplo por que ele acredita. Ele diz: Senhor, eu também sou um homem que estou debaixo de autoridade. Eu também sou um homem que sou autoridade. Quer dizer, ele sabia que o mundo espiritual estava debaixo de autoridade, de alguém que tinha o poder de determinar vida e morte. Ele diz: do mesmo jeito que eu digo para aquele ir, ele vai, e o outro vem, e ele vem, faz isso e ele o faz, da mesma maneira eu estou aqui, debaixo da autoridade do Senhor. Debaixo da autoridade de um Deus vivo, debaixo de uma autoridade de um Deus que pode todas as coisas. Eu estou debaixo da autoridade de alguém que determina vida e morte, que determina doença e cura. É Deus quem determina, irmão. A última palavra é de Deus. Vamos abrir tantas covas, porque vai morrer tantas pessoas. Quem é o homem para determinar quem é que vai viver ou quem é que vai morrer? Quem determina a vida e morte é Deus. Quem determina doença e cura é Deus. Quem determina para mim, quem determina para você, quem determina na nossa vida, meu irmão, é Deus. Só que o mundo não é capaz de crer. Mas nós estamos aqui crendo, e isso ninguém pode arrancar de nós. O que eu creio que está na palavra, ninguém pode arrancar de mim, ninguém pode arrancar de você. É isso que Deus quer ver. Eu sempre disse que é muito fácil falar: Deus, olha, eu tenho fé. Deus, eu acredito. Agora você vai provar para Deus se você crê ou não. O que é a palavra para você? O centurião estava ali. E aí o texto do versículo 10, irmão, diz que Jesus, ouvindo isso, ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado. Ele admirou-se com a palavra daquele homem. Por que Jesus admirou com a palavra daquele homem? Jesus ficou admirado, sabe por quê, irmão? Era a fé de um estrangeiro. Era a fé de um homem gentio. Ele não era um homem que servia a Deus. Ele não era um homem que tinha um conhecimento profundo das coisas de Deus. Ele era um estrangeiro, ele era um gentio.
E ele conseguiu enxergar algo que os judeus, que os hebreus, que os conhecedores, eles não tinham visto até aquele momento. Por isso que Jesus admirou. E Jesus disse assim: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Não encontrei ninguém que tenha a fé deste homem. Dentro de Israel eu não encontrei ninguém com esta fé, eu não encontrei ninguém com essa determinação. Jesus estava dizendo: olha, tem gente lá fora que ele crê mais do que os que estão dentro. E nós estamos vivendo um momento assim. E tem gente lá fora que crê mais do que os que estão dentro, porque os que estão dentro estão morrendo de medo. E tem gente lá fora com mais fé. Não deixe isso acontecer na tua vida, meu irmão. Não deixe isso acontecer na tua vida. Nós temos que ser os primeiros da fé. Nós temos que ser os primeiros a levantar, a determinar a fé no poder e na autoridade do nome de Jesus. Jesus diz assim no versículo 11, olha, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está dizendo: olha, tem muita gente que alguém está dizendo aqui hoje que ele não vai ser salvo, que alguém está dizendo que ele está longe de Deus. E tem gente achando que ele já está dentro, que ele já está na mesa. Mas lá no final vai ter surpresa. E talvez vai ter gente lá fora que vai sentar na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E vai ter gente dentro que não vai sentar. Sabe por quê, irmão? Por causa desse momento. É por causa desse momento. Deus está testando a igreja, Deus está testando a nossa fé. Deus está testando quem são os dele. Deus está testando um exército corajoso. Entre a palavra de Deus e a mídia, entre a graça de Deus e a mídia, qual que é mais forte para você, irmão? Deus tem que estar sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós devemos crer nisso na nossa vida. Jesus estava ali vendo: olha, tem uma aqui que está crendo mais do que os hebreus, tem uma aqui que está crendo mais do que os de Israel. Ele surpreendeu com a fé e com a determinação total daquele homem. Eu tenho certeza que esse Deus, ele está surpreso. Porque talvez tem pessoas que ainda não conhecem 100% o Evangelho, mas ele está crendo mais, ou está tendo mais fé do que os da casa. A gente precisa colocar a nossa fé em ação. No final aqui, no verso 13, então Jesus disse ao centurião: vai e te seja feito conforme crestes. Vai e seja feito conforme você acreditou no teu coração. Você disse que eu não precisaria nem de ir lá na tua casa. Você disse que não haveria essa necessidade. Uma palavra minha estaria resolvida. Então vai e seja feito conforme a tua palavra. E aí a Bíblia diz: naquele mesmo hora, naquele mesmo momento, o servo foi curado. O servo dele foi curado. O servo dele foi sarado no momento da palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque ele foi capaz de dizer: uma palavra do Senhor é suficiente. Eu quero decretar nessa noite, em nome de Jesus: a palavra de Deus é suficiente para mim, a palavra de Deus é suficiente para você. Satanás pode tentar entristecer a tua alma, Satanás pode tentar entristecer o teu coração, Satanás pode tentar entristecer a tua família, Satanás, meu irmão, ele pode tentar fechar as portas, ele pode tentar colocar dentro de você: e o amanhã, como que vai ser amanhã, como que vai ficar a tua família, como que vai ficar o seu emprego, olha, como que vai ficar a sua saúde, como que vai ficar o da sua família. Não importa o que Satanás dizer, ou que ele tentar dizer, uma
palavra do Senhor é suficiente para mim, é suficiente para você. A palavra de Deus é suficiente na nossa vida, ela é maior do que qualquer palavra maldita em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém aí, irmãos. Vamos decretar isso todo dia no nome de Jesus. Levanta na tua casa decretando isso todo dia na tua vida, irmão. Não deixa as palavras negativas, as palavras do inferno entrar na tua vida, mas decreta na tua casa que a tua casa está protegida, que a tua casa, irmão, ela está protegida pelo sangue do Cordeiro. Há um Deus poderoso na tua vida. Você está debaixo de uma palavra poderosa e a tua família vai ser abençoada no poder do nome de Jesus. Vamos levantar, vamos abençoar essa nação com a palavra de poder. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Quantos creem nisso no poder do nome de Jesus?